Fala comigo nesta manhã. Começa a orar a Deus. Ora a Deus. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é fiel. Ele é incomparável. Entrega o teu coração a Deus, para que o Senhor possa falar contigo. Deus fala com os seus filhos. Deus fala com os seus filhos. Comece a entregar o teu coração. Entrega o teu coração a Deus. Continue concentrado a orar a Deus. Jesus, eu quero te adorar. Jesus, eu quero te buscar. O seu nome pra mim é doce como o mel. Senhor, quero te amar, pra sempre te louvar e te adorar, oh meu Senhor. Eu quero te adorar, Senhor. Jesus, eu quero te adorar. Eu quero te adorar. É meu Jesus. Eu quero te louvar. O seu nome pra mim é doce como mel. Senhor, eu quero te amar, pra sempre te louvar e te adorar, oh meu Senhor. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Jesus, Jesus, Senhor. Jesus, eu quero te adorar. Eu quero te adorar, Jesus, Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração a Ti. Fala comigo nesta manhã. Encha o meu espírito com a Tua palavra. Que a semente da Tua palavra possa trazer transformação na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos rapidamente ler um texto bíblico. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 24. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: quem farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho,
falar aqueles homens, acender-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu-lhe Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e depois um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Palavra do Senhor. Localiza 2 ou 3 irmãos de saúde em nome de Jesus. Amém? Amém? Ok, então convido a igreja para se sentar. Saúdo a igreja na santa paz do Senhor. Eu acho que os irmãos devem ter notado que na semana passada nós não estivemos aqui. Nós fomos cultuar numa igreja em Viana, onde tínhamos sido convidados para nós ministrarmos a palavra. Trazemos as saudações daquela igreja. Mandam saudações para a nossa igreja Nações Eleitas de Deus. Foi um tempo muito abençoado. A mensagem que nós partilhamos lá, eu creio que no momento oportuno nós também vamos partilhar aqui na nossa igreja. Amém. Foi uma mensagem muito abençoada. Nós falamos sobre as primícias. Deus usou-nos para nós conseguirmos transmitir ao povo de Deus naquela igreja de como as primícias podem ser impactantes na nossa vida. Amém. Agora, para hoje, irmãos, eu creio que todo mundo sabe que nós estamos no mês da conquista espiritual. Todos os meses de junho nós estamos na conquista espiritual, onde nós fazemos o nosso jejum e oração. Nós nos consagramos a Deus durante esse período. E o nosso tema para o mês de junho, estamos a falar sobre conquistando o seu território. Eu creio que na semana passada, certamente era o último domingo, mas a partir dessa segunda-feira nós estamos a fazer praticamente o nosso programa de oração e o nosso programa de ministração da palavra em torno desse tema, que é conquistando o seu território. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, hoje é o primeiro domingo, certamente para nós. Hoje é dia 6, né? Hoje é dia 7, o tempo está a correr. Hoje é dia 7 de junho, o tempo não para. E é o nosso primeiro domingo em que nós vamos propriamente falar sobre esse grande tema, que é conquistando o seu território. E ao longo do tema, ao longo da mensagem, nós vamos compreender que o território a que nós estamos aqui a nos referir não é necessariamente um território do ponto de vista físico. Não é necessariamente um território do ponto de vista físico. Apesar do tema, apesar do texto que nós acabamos de ler, refletir um pouco nesse aspecto. Mas Deus vai ajudar para que nós possamos compreender a mensagem que nós trazemos para esta manhã.
E o nosso subtema para hoje é: consagre-se antes de conquistar. Consagre-se antes de... Não ouvi nada. Consagre-te antes de... O que significa, antes de você conquistar alguma coisa, você precisa de se consagrar. E nós vamos entender que a palavra consagração tem muitos significados. A palavra consagração tem muitos significados. Eu tirei algum tempo para entender o significado da palavra consagração. Nós vimos que a consagração significa preparação. Quando nós falamos sobre consagração, nós estamos a falar sobre preparação. Significa que se nós quisermos conquistar alguma coisa, é preciso nós nos prepararmos. A consagração também pode significar nós nos isolarmos para um fim específico. Às vezes, quando os estudantes que estão no período de fazer provas, eles consagram-se. Ele não quer barulho, ele não quer incômodo, ele quer se isolar para se preparar melhor para a prova. É também um tempo de consagração. Amém, irmãos? Eu tenho um amigo meu. Esse meu amigo, ele é engenheiro de construção civil. Esse meu amigo, ele é muito inteligente. Realmente ele é muito inteligente. Ele tinha submetido a sua candidatura numa empresa, uma empresa grande. E ele foi chamado para fazer provas, testes. Ele fez quase todas as provas, passou. Todas as provas, fez testes de matemática, de física, de química, fez testes psicotécnicos, passou em todas as provas. Depois chegou a última fase da sua candidatura, que ele tinha que fazer uma entrevista técnica. E nessa entrevista técnica, abriram-lhe o computador. Ele tinha posto no seu CV que ele dominava um programa chamado AutoCAD. AutoCAD é um programa muito usado para arquitetos, engenheiros. O AutoCAD ajuda para você fazer desenhos gráficos. Então, esse meu amigo conhecia AutoCAD e ele tinha posto no seu CV que ele conhecia AutoCAD. Então disseram: bem, tu conheces AutoCAD, nós queríamos... Abra o computador. Ele abriu o computador e eles pediram-lhe que ele fizesse algo no AutoCAD, desenhasse algo no AutoCAD. Disseram: desenha um tubo no AutoCAD. Ele nunca tinha feito o desenho de um tubo no AutoCAD. Ele era bom, conseguia fazer casas, etc. Mas ele nunca tinha feito o desenho de um tubo no AutoCAD. E ele diz que eu reprovei, não consegui aquele emprego, porque eu não sabia fazer tubo no AutoCAD. Era apenas um comando que ele tinha que usar para fazer o tubo. Ele não sabia, porque ele nunca tinha se preparado para isso. Amém, irmãos? Nunca tinha se preparado para isso. Ele conhecia muitas coisas, fazia grandes coisas naquele programa, mas ele não sabia fazer um tubo no AutoCAD. E ele perdeu o emprego por causa disso. Estou a trazer este exemplo, meus irmãos, para correlacionar com aquilo que nós queremos falar essa manhã, que é: consagre-se antes de conquistar. Eu creio que todos nós, na vida, temos expectativas, temos planos, temos projetos, sonhamos altos. E sonhar alto não é problema absolutamente nenhum. Mas a pergunta que eu poderia te fazer nessa manhã: você está preparado para você alcançar os sonhos que você tem? Estás preparado para você alcançar os sonhos que você tem? Então vamos ver. A Bíblia, no texto que nós lemos, fala-nos de uma situação em que se encontrava Israel. Israel passava por uma crise muito grande. Estava em luta, estava em guerra.
O exército estava mobilizado, muito mobilizado para enfrentar um povo que se chamava Filisteu. E a Bíblia diz que durante 40 dias, havia um homem que se levantava, esse homem chamava-se Golias. Muitos de vocês certamente já leram a história de Golias, a luta entre Golias e Elias. E Davi, por favor. Golias e Davi. Davi e Golias. Durante 40 dias, o Golias se levantava e ele, como é que eu vou dizer? Ele afrontava, obrigado, mas o termo que eu não queria mesmo que não era esse. Ele desafiava o povo de Israel, o exército. Desafiava: quem dentre vocês que pode se levantar para lutar contra mim? Porque quando nós lemos a história de Golias, nós vemos que o Golias era um gigante. Ele tinha quase 3 metros de altura. Quase 3 metros de altura. Então, era uma pessoa muito, muito, muito grande que, quando ela aparecesse, as pessoas ficavam com medo, intimidadas por causa da sua presença. E durante 40 dias ele desafiava. Não havia em Israel alguém que pudesse levantar para poder enfrentar esse gigante. Eu acho que vocês devem estar vendo uma fotografia lá à frente, né? Uma fotografia de um gigante e uma pessoa quase que anão, que era o David, que decidiu enfrentar a este homem, porque ele intimidava. Portanto, naquilo que nós lemos, é que a Bíblia diz que, perante uma situação em que ninguém se levantava para poder enfrentar esse homem, surge Davi, que era apenas moço. A Bíblia diz que ele era moço e ele decidiu, primeiro quis saber, porque ele ouviu. A Bíblia diz que o Davi não pertencia ao exército de Saul, era miúdo, porque para ir ao exército tem que ter idade própria, e pela sua idade, a responsabilidade dele era cuidar das ovelhas do seu pai no pasto. Mas o seu pai decidiu mandar que ele fosse lá levar pão e alguma coisa para os seus irmãos que estavam no campo de combate. E quando ele chegou lá, se apercebeu de alguma coisa anormal que estava acontecendo. Do outro lado havia um gigante que desafiava o exército de Saul, exército de Deus, e ninguém durante 40 dias poderia ousar se levantar para poder dar uma lição naquele homem. E ele se apercebeu que, como ninguém se levantava durante esse tempo todo, o rei pôs um prêmio para alguém que tivesse coragem para se levantar. E a Bíblia diz que as condições que o rei Saul deu foram as seguintes: qualquer pessoa que enfrentasse o Golias e o matasse, o rei poderia lhe dar muitas riquezas. A primeira coisa, o rei iria lhe dar muitas riquezas. A segunda coisa, quem enfrentasse e matasse Golias, o rei iria dar a sua própria filha para casar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira coisa, a Bíblia diz que o rei iria isentar a família desse homem para pagar impostos. Vamos falar ainda dessas 3 coisas, irmãos. Vamos falar dessas 3 coisas que chamaram tanto a atenção do Davi, que era moço, mas para poder aceitar lutar contra um Golias que tinha quase 3 metros. A primeira coisa, nós vimos que riquezas seriam dadas pelo rei. Eu acho que todos nós reconhecemos que o dinheiro faz falta, né, irmãos? Às vezes nós falamos que dinheiro não é tudo. É verdade que dinheiro não é tudo, mas o dinheiro é tudo. E eu quero que vocês me entendam muito bem. Quando eu digo que o dinheiro não é tudo, significa que o dinheiro não pode realizar tudo na nossa vida. Há coisas que o dinheiro não consegue realizar. Você pode ter dinheiro, você pode comprar medicamento, mas você não vai comprar saúde. Sim ou não, irmãos?
Você pode ter dinheiro e pode ter uma cama confortável, mas você nunca vai comprar sono. Há muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem filho. E não sabe a quem ele partilhar esse dinheiro que ele tem. Então o dinheiro não é tudo. Mas o dinheiro é tudo. Em que aspecto? Existem coisas que você nunca vai conseguir realizar sem dinheiro, irmãos. Sim ou não? Existem lugares que você nunca vai entrar porque você não tem dinheiro. Há lugares que você nunca vai entrar. Só vai começar a ver assim no vidro. Só vai começar a olhar, se espreitar assim no vidro. Porque você não tem dinheiro. Muitas vezes, até nas famílias, quando você não tem dinheiro, ninguém te respeita. Você só assusta, a reunião da família já se realizou. Não, depois vamos lhe informar. Tem contribuição da filha da tia Tita, mas porque as pessoas sabem mesmo que você não tem dinheiro, você não contribui. Diz, não, depois vamos só lhe informar. Você não é tido nem... Acontece isso nas famílias, sim ou não? Então o dinheiro não é tudo, mas também dinheiro é em algumas situações e circunstâncias. Então para o Davi era um território que ele poderia conquistar. Porque ele poderia receber o dinheiro do rei, o favor do rei. A segunda coisa que nós podemos entender aqui, que o rei havia prometido quem destruísse ou destronasse o Golias, é que quem fizesse isso iria casar com a filha do próprio rei. Que honra, irmãos. Amém. Há famílias que você nunca vai entrar por motivos que eu já disse atrás. Quem é você? Vão já perguntar quem são os pais dele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você mesmo já apaixonado com a filha alheia, mas você não tem estrutura para você suportar aquela filha, a demanda daquela família. Você não tem estrutura. Que às vezes nós temos que ser realistas também, irmãos. Amém. Eu sei que dizem que o amor é cego, né, irmãos? Mas o amor não é bebê cego. Você que quer ser cego. Mas, irmãos, era uma honra você fazer parte da família do rei. O teu estatuto muda. Amém. O estatuto de Davi iria mudar de dia para a noite. Deixaria de ser um Zé Ninguém. Deixaria de ser apenas um pastor de ovelhas para fazer parte da família do rei. Era um território que ele precisava de conquistar. E a terceira coisa que nós vemos aqui, que o rei havia prometido, é que quem pudesse se levantar para lutar contra o Golias, o rei iria isentar dos impostos. Irmãos, pagar impostos não é uma tarefa fácil. Pagar impostos não é uma tarefa fácil. Existem países que não têm riqueza como nós temos aqui em Angola. Nós aqui temos petróleo, temos madeira, temos peixe, temos diamante, temos muita coisa, onde o governo consegue receitas para poder sustentar as necessidades da população. Mas existem países que não têm nada disso. Há países, irmãos, em que as suas receitas vêm de impostos. E quem é você para não pagar imposto, irmão? Quem é você? Você falta só um dia, irmãos. Vão te mandar uma carta. Você vai receber uma carta a te dar aviso de que se você não fizer isso, vão te levar no tribunal. A Bíblia diz que o Davi iria ficar a vida toda, mas não era só ele, a casa do seu pai. Significa que todos os seus irmãos
iriam ficar isentos de pagamento de quê? Impostos. Quem é que não se arriscaria a fazer isso, para que durante toda a sua vida ele ficasse livre de impostos? Ficar distante da AGT. Amém? Esses eram alguns dos territórios que nós conseguimos ver que o Davi encontrou como oportunidade para ele poder conquistar. Amém? Amém. Mas quando nós lemos a história de Davi aqui, nós vemos que o Davi não foi movido apenas por causa dessas três coisas. Ele não foi movido simplesmente por causa do dinheiro que iriam dar, riquezas. Não foi movido simplesmente também por causa da mulher com quem ele iria se casar, filha do rei. Nem tampouco pelos impostos. Porque nós conseguimos entender que havia no coração de Davi uma revolta. Ele dizia: mas quem é este incircunciso para poder desafiar o exército de Deus vivo? Amém, irmãos? O Davi, no seu coração, achou que existem coisas na vida que nós podemos tolerar, mas há coisas que também nós não podemos tolerar. Há coisas que você pode tolerar, que você pode ser paciente, mas há coisas que você não pode tolerar. E uma das coisas que ele não poderia tolerar é permitir com que o seu povo passasse por vergonha. 40 dias, 40 noites, aparecia um gigante e ele desafiava, e todo mundo ficava com medo para poder enfrentar esse homem. Ele disse: eu vou enfrentar esse homem. Eu vou enfrentar este homem. Então o Davi queria tirar o povo da vergonha. Há momentos, irmãos, mesmo que você não tenha força, mas porque você não quer passar vergonha, você diz: epa, eu mesmo não tenho nada a perder. Amém? Eu não tenho nada a perder. Alguém está te xingar, você diz: eu não tenho nada a perder. Se você tiver que me bater, que me bate. Vocês nunca viram alguém que, um miúdo, a enfrentar um mais velho e dizer: me bate, me bate, me bate. Mas você vê mesmo que ele não tem força para enfrentar essa pessoa. Amém? A outra razão que nós podemos ver que o Davi movia o coração de Davi era para defender o nome de Deus contra um pagão. Era um pagão que estava a desafiar o exército de Deus e ninguém poderia fazer absolutamente nada. Era um insulto contra o nome de Deus. Era um insulto. Eu queria fazer uma pergunta para ti nessa manhã, irmão. Quantas vezes o nome de Deus é insultado na nossa presença e nós ficamos calados? Quantas vezes você está no meio, você está no táxi, estão a insultar o nome do teu Deus? Eu não estou a dizer para você lutar, mas estou a dizer que você fica calado e o nome do teu Deus a ser insultado. O muçulmano não faz isso. Insulta só o Alá, insulta só o Maomé, para ver o que vai estar acontecendo. Vai voar com bomba, irmão. Nós vemos às vezes bombas a serem detonadas em muitos países da Europa, às vezes por uma coisa que foi publicado no jornal. Eu me lembro há anos atrás, na Suécia, um jornalista no seu jornal, ele fez um desenho do profeta Maomé. Aquilo foi suficiente para causar uma crise entre os países muçulmanos e a Suécia. Mas quando os cristãos ficam calados,
quando o nome de Deus é insultado, é blasfemado na presença deles, eles ficam calados. Eles só dizem, vamos orar. Não, não é bem assim, vamos orar. Os cristãos são medrosos, irmãos. Mas vamos meter o nome de Deus à parte. Quantas vezes na tua presença os pastores, os servos de Deus são insultados e você fica calado? Ou você ainda agita? São mesmo gatunos. Mas de todos os pastores e servos de Deus que existem aqui na cidade de Luanda, não existe um bom. Todos mesmo são gatunos, irmãos. Todos são gatunos. Eu costumo dizer assim: se você está numa igreja e você acha que o teu pastor não é digno de ser chamado pastor, ele é gatuno, ele não é uma pessoa com caráter, não fica lá. Amém? Não fica lá. Quantos de nós vemos que os servos de Deus estão a ser pisoteados no táxi, mas pelo menos você diga que o meu pastor não é assim. Amém? Pelo menos você faça saber a essas pessoas que o meu pastor não é. Mas nós às vezes ficamos calados. E o Davi não quis ficar calado. Ele disse, eu vou enfrentar esse circunciso, esse pagão. Eu quero dizer para os irmãos que nós aprendemos que um dos atributos de Deus é que Deus é omnipotente. Omnipotente significa que Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Deus tem poder para se defender a si próprio. Deus tem poder para se defender a si próprio, irmãos. Mas mesmo assim, nós não podemos ficar calados quando o nome de Deus é blasfemado, irmãos. Esse é um território que muitos de nós precisam de conquistar. De você não ficar calado diante da injustiça, irmãos. Eu vi um vídeo ao longo da semana. Era um vídeo demonstrativo de como é que hoje em dia as pessoas deixaram de se importar com os outros. Hoje em dia cada um parece que está no seu mundo, no seu próprio mundo. O vídeo consistia no seguinte: numa rua de muita gente, muito movimentada, apareciam duas pessoas que desciam do carro, pegavam uma criança que estava a andar na rua e é como se estivessem a sequestrar essa criança e levavam no carro. Mas aquilo era uma demonstração para ver qual seria a reação das pessoas. Não sei se os irmãos estão a entender. Era para ver qual seria a reação das pessoas se alguém estivesse a passar por um sequestro. Como é que as pessoas iriam reagir? O que se viu, a demonstração mostrou que cerca de 90% das pessoas, ninguém se importou com isso. As pessoas só olhavam. Houve, inclusivamente, numa situação em que um casal estava a andar, os homens apareceram, pegaram a criança e levaram dentro do carro. O marido, ou namorado, não sei, quis ir para intervir. Era a própria mulher que lhe puxou. Disse: por favor, amor, não se meta nisso. Não se meta nisso. Então, atualmente, nós vivemos numa sociedade, num mundo, em que cada um é por si, Deus para todos. Mas não é assim a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que nós nos importemos uns aos outros. Você não pode ficar calado diante de injustiça. Quando vê que alguma coisa está errada, você não se expressa, você não diz absolutamente nada. Eu quero acrescentar, irmãos, que quando nós falamos sobre territórios, eu disse no princípio que território não significa necessariamente terra do ponto de vista literal. Território, irmãos, pode ser
batalhas da mente que você precisa de enfrentar. Nós entendemos, irmãos, que as maiores batalhas da nossa vida são batalhas da mente, o pensamento, irmãos. É no pensamento, irmão, na mente que o diabo mais ataca. Aquilo que nós vemos as pessoas a fazerem é quando a pessoa já foi derrotada na mente. Portanto, o diabo já te convenceu, o diabo já te destronou, e aquilo que você está fazendo é apenas o cumprimento, porque você não tem mais capacidade para você reagir. Amém, irmãos? E nós conseguimos ver aqui, irmãos, que uma das batalhas que esse exército de Saul enfrentava era o medo. Tinha o medo. Durante 40 dias, a Bíblia diz que 40 dias esse homem se levantava e ninguém tinha a coragem de se levantar para enfrentar esse homem. Medo. Quantos de nós que estamos aqui vivemos com medo permanente? Há muitos que têm medo do feiticeiro, têm medo de uma tia que tem fama de ser feiticeira na família, ou um tio que já foi acusado de ter morto alguém, porque o tio é careca, porque na família, quando você fica careca, já é feiticeiro. Morre alguém na família, identificam quais são as carecas daqui. Ah, irmão Lima não, né? Cuidado quando você é careca na família. Aí o homem da família começa você começa a te desconfiar. Medo, irmãos. O medo é algo que tem prevenido com que muita gente possa viver a plenitude daquilo que Deus disponibilizou para nós. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Aquele que liberta verdadeiramente é livre. Aquele que é liberto verdadeiramente é livre. Não é suposto, irmãos, que você que é filho de Deus, você que entregou teu coração a Deus, que você passa muitas vezes noites sem dormir, porque passaste a noite toda te apertando no pescoço, irmão. E você de manhã não consegue. Liga, pastor, não consigo falar. Hoje não dormi mesmo, me apertaram durante a noite toda. Não é suposto isso. Porque nós temos autoridade para nós contrariarmos qualquer que seja os intentos do inimigo na nossa vida. Eu não estou a dizer que o inimigo não vai nos atacar, não estou a dizer isso. Mas o inimigo, quando vem nos atacar, a Bíblia diz que Deus luta por nós. As nossas lutas não são enfrentadas nós mesmos. Deus luta por nós. E nós temos a autoridade para nós rechaçarmos qualquer que seja os planos, os projetos do inimigo contra a nossa vida. Então nós vemos que a batalha da mente, que traz medo, que traz insegurança, é algo que muitas vezes está presente na vida dos cristãos. O complexo de inferioridade. Há muita gente, irmãos, ele tem um complexo de inferioridade que aquilo já é doentio. Ele não consegue se expressar no meio das pessoas. Ele sente que ele não é nada. Como é que você não é nada? Você é filho de Deus. Mas sim, nós entendemos às vezes, isso tem a ver com a história que a pessoa carrega, irmãos. Às vezes a pessoa traz essa história em que foi criado, cresceu num ambiente onde ele era considerado inferior. Mas será que você precisa de carregar isso quando você conhece Deus? Quando Deus já te libertou? Quando Deus já te declarou como filho? Você precisa de continuar sempre a pensar como sendo inferior? Complexo de inferioridade. Você não deve nada a ninguém, irmãos. Há uma coisa que você deve saber: você não deve nada a... Não se sinta inferior em relação a ninguém.
Alguém aparentemente pode parecer que está numa posição, mas irmãos, Deus também pode te meter naquela posição. Deus também pode te meter naquela posição. É preciso preparação. Não se limite, não tenha pensamentos limitantes, que eu não posso chegar aí. Já alguém me disse que, pastor, na minha família, quem passa da 8ª classe morre. Então, eu prefiro ficar na 7ª. Porque toda a gente que chegou à 8ª classe morreu e ele preferiu ficar na 7ª. Isso é um pensamento limitante, de que eu não posso. Há muitos territórios na nossa vida, irmãos. Nós, ao longo desse mês, vamos falando sobre isso. Como, por exemplo, o território que nós precisamos de conquistar, que é a nossa família. Muitas vezes, nas nossas famílias, nós temos conflitos permanentes, irmãos. É algo que nós precisamos de derrotar. É o inimigo que está interessado em ver a nossa família permanentemente em conflito. Que as pessoas não se falam, que as pessoas não se visitam, que não haja perdão dentro da família. Isso não é do interesse de Deus. É do interesse do diabo. É o diabo que está interessado em ver você fracassar na família. Porque a vontade de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus em relação à família é que nós tenhamos famílias onde Deus é o Senhor. Então, se nós temos uma família onde Deus é o Senhor, supostamente é necessário que naquela família haja perdão, haja amor. Os conflitos podem surgir, irmãos, como as pessoas são diferentes, mas os conflitos que venham a surgir, as pessoas vão trabalhar no sentido de fazer desaparecer esses conflitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos enumerar aqui vários exemplos sobre territórios que nós precisamos de conquistar. Eu dei aqui exemplo do meu amigo que é engenheiro de construção civil. Ele tinha esse território do lado profissional que ele precisava de conquistar. E muitos de nós, talvez profissionalmente, precisamos de conquistar um território. E para que isso seja possível, tal como aconteceu com meu amigo que não conseguiu aquele emprego, porque não sabia desenhar um tubozinho no AutoCAD. Pode ser que haja em ti alguma coisa no teu lado profissional que você precisa de conquistar. Por exemplo, a preguiça. Amém. A preguiça. Você é preguiçoso. Enquanto as pessoas saem do serviço, vão estudar um pouco de inglês à noite, tiram 1 hora, você nunca tem tempo. E você vai chegar a um determinado momento, irmão, aquilo que a gente estuda na universidade, depois de um determinado tempo, fica também ultrapassado. Então você vai ficar ultrapassado no espaço e no tempo. Então nós, em todo momento, temos que nos refrescar profissionalmente, se nós quisermos prosperar na profissão. Amém. Mas voltando àquilo que nós estamos a falar sobre o nosso tema, que é a consagração. Eu quero dizer que se nós olharmos na história de Davi, que aceitou enfrentar o Golias, a Bíblia diz que ele soube enfrentar o Golias porque ele se consagrou um dia. A consagração, meus irmãos, é muito importante. Vejam quando Davi se apresentou diante do rei Saul. O rei Saul olhou para ele e ele fez uma avaliação, irmãos. E todos nós, normalmente, fazemos avaliação por aparência. Alguém que você não conhece aparece diante de ti. Você vai fazer avaliação por quê? Aparência. Alguém contou uma história, eu vou contar rapidamente aqui. Ele estava a conduzir, no engarrafamento no 1º de maio, o carro avariou, não estava mais a andar. Ele não sabia o que ele poderia fazer, ele não é mecânico, não sabia o que ele iria fazer. Abriu o campão, não estava vendo onde é que ele ia começar. Depois apareceu um dos meninos de rua, todo sujo. Cota, o que é que se passa? Ele olhou para o menino,
descalço, sujo. Disse, não, esse aqui quer me roubar. Ele fez logo uma avaliação. Disse, não tem nada. Porque ele pensou que, esse também vai fazer o quê? O menino foi. Ele ficou a ligar para as pessoas lhe ajudarem. Ninguém estava a responder. O menino voltou novamente. Cota, o que pode fazer? Aí as pessoas passavam pim, engarrafamento. Cota, o que se passa? Ele olhou para o miúdo. Disse, não, o meu carro parou, não sei o que eu posso fazer aqui. Mas aquele desdém. Cota, abre ainda o campão. Abriu o campão. Ele abriu o campão. Entra ainda no carro, Cota. Ele entrou, mas deixou a porta aberta com o pé fora. Disse, você ainda vai me roubar uma coisa? Deixa ficar atento. Ele disse que 1 minuto depois, o puto disse, Cota, tenta ainda arrancar. Ele arrancou, o carro disse, oh. Ele depois saiu, foi ter com o rapaz, disse, já com humildade. Puto, o que você fez? Já com humildade. Disse, Cota, não fiz nada de especial. O bordo do teu carro estava solto, o bordo da bateria estava solto. Amém. Muitas vezes quando você está andando com o carro e você passa por um lugar em que balanceia o carro, se o teu bordo não estiver bem apertado, salta e o carro pode ir abaixo. Então estava a dizer, irmão, nós muitas vezes fazemos avaliação por quê? Aparência. O Saul fez a avaliação do Davi por aparência, disse, olha, você é moço, você é jovem. Aquele homem que nós não estamos a conseguir enfrentar durante 40 dias, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você é miúdo, você não vai conseguir. Mas vejam o que o Davi disse a ele. Disse, rei, não se preocupa. Não se preocupa. Um dia, eu estava a cuidar das ovelhas do meu pai. Apareceu um leão para matar as ovelhas. Eu peguei o leão, agarrei na boca, cafriquei o leão e o matei. Um outro dia, apareceu um urso para matar uma das ovelhas do meu pai. Eu peguei o urso, agarrei o urso, cafriquei o urso e matei. Quem é este homem? Quem é este homem para enfrentar o exército de Deus? Se o Senhor me livrou das mãos, me livrou do leão e do urso, Deus também me livrará deste homem. Preparação, irmãos. Você nunca sabe, irmãos, quando é que você vai enfrentar uma realidade, ou quando é que você as habilidades que você tem desenvolvido no silêncio, no oculto, quando é que você sabe, vai ter que disponibilizar aquilo, irmãos. Por isso nós precisamos de nos preparar sempre. Esteja sempre preparado, porque pode ser que a tua oportunidade vai chegar num momento qualquer. E como é que você vai responder se você não está preparado? Vais continuar a encontrar feiticeiro na família, irmãos. Às vezes o problema não é feiticeiro nenhum. O feiticeiro é mesmo você. Porque você nunca está preparado para nada. O Davi estava preparado. Ele tinha se consagrado. Enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele aproveitava aquele momento para a consagração. Nós vamos ver, irmãos, que a consagração requer comunhão com Deus, irmãos. Nós como cristãos, nós precisamos de nos consagrar tendo comunhão com Deus. Isso de forma permanente, irmãos. Um cristão tem que ser alguém que medita na palavra de Deus. Você, para vir no culto, tem que te empurrar. Tem que ligar para ti. És capaz de ficar 1 mês, 2 meses, não aparece. Isso alguma coisa não está bem, irmão.
Um cristão tem que desenvolver esta capacidade de comunhão com Deus. Davi desenvolveu uma profunda comunhão e intimidade com Deus enquanto enfrentava, ou seja, enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele desenvolveu essa intimidade. E nós conseguimos ver de muitos salmos que foram escritos por Davi a demonstração da intimidade que ele tinha com Deus. Em muitos salmos que ele tinha. Havia uma certeza em Davi de que ele, Deus, era confiável. Há momentos que nós só falamos que eu confio em Deus de boca para fora. Mas quando surgem, de fato, situações críticas, é aí que nós vamos ver, nós estamos a tiquitar, irmãos. Mas nós conseguimos ver na vida de Davi que havia confiança em Deus. Ele não tinha, irmãos, papas na língua, quando ele dizia: levanta os meus olhos ao céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não gaguejava quando falava sobre isso. Irmão, nós temos que desenvolver intimidade com Deus. E nós temos no mês de junho uma grande oportunidade de nós desenvolvermos essa intimidade. Nós temos cultos, nós temos jejum, oração, e temos explicado da necessidade que o irmão tem de participar nesse programa. De facto, você tem alguma coisa que tem tirado o teu sono, alguma situação que você queria que fosse realizada. Nós temos esse momento, é propício para isso. Buscar a direção de Deus, buscar a orientação de Deus, buscar o conselho de Deus, para que Deus nos ajude, para nós conquistarmos esses territórios que nós tanto almejamos conquistar. Amém, irmãos? A nossa consagração, irmãos, também vem através do reconhecimento da fidelidade de Deus. Deus é fiel. O Davi consagrou-se desenvolvendo, crendo em Deus, a fidelidade de Deus. O Davi consagrou-se através da confiança em Deus. A Bíblia diz que ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para a grandeza de Deus. E nós muitas vezes falamos: irmãos, as tuas dificuldades não são maiores do que Deus. Não, as tuas circunstâncias não são maiores do que Deus. Deus é maior. Deus é maior do que as tuas circunstâncias. Deus é maior do que os teus problemas. Deus é maior do que a doença que você está a enfrentar. Por mais que nós, quando ouvimos um diagnóstico médico, nós ficamos assim um bocadinho, com um bocadinho de medo, mas nós precisamos de vencer imediatamente e substituir o nosso medo com fé. Porque nós temos que reconhecer que nós temos um Deus que é capaz de resolver qualquer que seja a situação que nós estejamos a enfrentar. Talvez você esteja a enfrentar uma dificuldade na família. Nós não conhecemos quais são os territórios que você está a enfrentar e você precisa de conquistar nesse momento. Talvez os teus territórios que precisam de ser conquistados seja alguma coisa que tenha a ver com trabalho. Teu trabalho não vai bem, as oportunidades não surgem, a tua família está de pés para baixo, você tem dificuldade em relacionar-se com as pessoas, você tem problemas, aquilo que nós descrevemos aqui, de complexo de inferioridade, você vive com medo permanente, que alguma coisa venha a acontecer. As pessoas estão constantemente a sonhar com morte. Há pessoas a sonhar com cobra. Porque sonhei com cobra. Alguém uma vez na consulta pastoral veio ter comigo, disse: pastor, eu sonhei uma cobra
bem escura, bem preta. E quando abri os olhos, vi que a cobra estava a me olhar assim. Cada coisa que nos contam, irmão. A cobra estava a me olhar assim. O que o pastor tem a dizer? Eu disse, eu não sei. Eu não sei. A cobra estava a piscar o olho, porque sim. Não, eu não sei. Porque, irmão, eu não posso inventar, irmãos. Não posso dizer que Deus me falou que aquela cobra que apareceu é uma cobra que vem para te intimidar, é um tio. Eu não posso inventar nada. Na verdade, o que eu quero dizer, irmãos, nós não podemos ficar com medo absolutamente nada. A Bíblia diz, a Bíblia que nós lemos diz, enquanto você dorme, existe um exército de Deus para te proteger. Você não está sozinho na tua caminhada. Você não está sozinho. Enquanto você caminha, irmãos, existe um exército que te acompanha. Há um anjo do Senhor que te acompanha, irmãos. Irmãos, um anjo, um único anjo, foi capaz de destruir Gomorra e Sodoma. Um único anjo. Deus não mandou dois. Um apenas destruiu Gomorra e Sodoma. E você tem um anjo de Deus que te protege. Você tem medo de quê? Por que você vive a sua vida com medo? De que você vai morrer. De que eu não sei quem vai cuidar dos meus filhos. Tens medo de morrer por quê? Tens medo de você fracassar por quê? Há pessoas que fracassam não porque ele tentou e fracassou. Não, porque ele não tentou. Como é que você quer alcançar alguma coisa se você nem tentar você fez? Nem tentar você fez. Nós queremos terminar, irmãos. Vamos concluir dizendo o seguinte, irmãos. Quando Deus nos dá uma missão na vida, e todos nós temos que saber que existe na nossa vida o propósito de Deus. E Deus, quando dá-te um propósito, derrama um propósito, dá-te uma missão, nós precisamos de nos consagrar. Existe uma parte que Deus faz, existe outra parte que você faz. E Deus não vai fazer isso na tua parte, na tua conta, irmãos. É tua responsabilidade, irmão, você dobrar os seus joelhos, você orar pela tua família, para que Deus possa agir, irmãos. É tua responsabilidade. Você orar pela tua família. Nós temos vários exemplos na Bíblia, de pessoas que tinham uma missão da parte de Deus, e eles reconheceram que o sucesso dessa missão só seria possível através da consagração. A Bíblia fala-nos do Daniel e seus amigos na Babilônia, no livro de Daniel. Eles estavam na Babilônia, longe da sua terra. E eles reconheceram que a única forma que eles tinham deles terem sucesso naquela terra era através da consagração. Eles rejeitaram a comida de lá, eles rejeitaram os deuses de lá. A Bíblia diz que mesmo diante de toda a perseguição, o Daniel todos os dias dobrava os seus joelhos e ele orava para o Deus do exército. Nós vieste na igreja há um mês, vieste 2 meses, e não está a ver a solução do teu problema. Você vai embora, muda de igreja. É o que tem acontecido, porque as pessoas não creem, as pessoas são imediatistas, gospel. Imediatistas gospel. Querem que as coisas tenham que acontecer já para ontem. Irmão, Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no seu próprio tempo. Não somos nós que temos que dizer, Senhor, faça assim. Não. Deus trabalha de acordo com a sua vontade. Tenha fé, acredita, permaneça firme.
e Deus vai realizar de acordo com o teu coração. A Bíblia nos mostra também que o povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, eles precisaram de se consagrar. Nenhum passo que nós queiramos dar se nós buscamos a consagração, irmãos. Mesmo antes de você sair durante o dia, consagra o teu dia, irmão. Como é que você está mesmo só a sair assim durante o dia? Nem oraste. Nós estamos no programa de show, até vamos assustar, já matabichaste. Matabichei. Por quê? Porque você não está concentrado, irmão. Não estás concentrado. Se você realmente 5 horas, que é o tempo de despertar com Deus, começa você se consagrar. É difícil, irmãos. Você assustar já matabichou. Porque nós estamos no tempo de jejum e oração. Como é que você vai assustar já matabichou? Amém. A Bíblia nos mostra que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele precisou de se consagrar. Você tem uma responsabilidade na igreja. Você é líder de um departamento na igreja. Você tem um trabalho que tem de fazer na igreja. Você não se consagra. Como é que você vai cantar no culto de domingo? Você está escalado no culto de domingo. Você não se consagra. Você chega tarde a transpirar. O culto já começou, você está a transpirar. Você não se consagra, você não ora. Você vai trabalhando no protocolo, que é a entrada da igreja. É você que vai receber as pessoas. Você tem que se consagrar, irmãos. Há quem vai ficar na igreja simplesmente por causa da forma como ele foi recebido na igreja. Jesus se consagrou. A Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites ele esteve no deserto jejuando. E a vida de Jesus é uma vida de quê? Consagração permanente. E a pergunta que eu poderia fazer para ti é: por que nós pensamos diferente, irmãos? Por que nós pensamos que nós podemos alcançar tudo sem consagração, sem esforço, sem entrega, irmãos? Por que nós pensamos assim? Por quê? Eu penso, irmão, que de tudo aquilo que nós acabamos de falar nessa manhã, das conquistas que nós precisamos de fazer, não existe nenhuma conquista maior do que a nossa salvação. Até porque a Bíblia diz, Jesus disse, no livro de Marcos capítulo 8, diz que o que interessa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então você pode conquistar fama, você pode ter uma família abençoada, você pode ser uma pessoa saudável, você pode ter tudo, admiração das pessoas, inteligente, profissionalmente um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Amém. Então nós precisamos, irmãos, mesmo para a nossa salvação, nós precisamos de nos consagrar. Nós precisamos de nos entregar. Não podemos levar a nossa vida, irmão, na brincadeira. Não leva a sua vida na brincadeira. Leva a sua vida de forma séria. Porque Deus tem um propósito na tua vida. E você vai ver Deus realizando o propósito na vida de muita gente. E parece que na tua vida nada está